Hello guys, how are you? Today our classroom our class is about connectives or sentence connectors on the page 194 in your book. Ok? Nossa aula de hoje é sobre os conectivos ou conectores de sentença, que está no nosso livro Nas Atividades Complementares, na página 194. Um conector ou conectivo é uma palavra que interliga grandes grupos de palavras, frases ou sentenças. Ele pode ser usado para conectar parágrafos e dar-lhes coerência. São usados normalmente no início de uma sentença. Vamos entender o uso deles com os exemplos que tem no livro de vocês. Começamos com os advérbios conjuntivos ou conjuntivos. São também usados em períodos compostos e indicam as seguintes relações entre duas orações independentes. Nós temos aí alguns pontos e no livro está em inglês, aqui no nosso slide está em português. Então, primeiro, addition, adição. In addition, also, beside, furthermore, likewise e moreover. Na adição nós temos e, além de, além do mais, assim como, também, além disso. No segundo, contrast or opposition, contraste ou oposição. Entretanto, em compensação, enquanto que, no entanto, pelo contrário, apesar de, em contraste a, por outro lado. E em inglês são eles however, nevertheless, still, nonetheless, conversely, otherwise, instead, in contrast, on the other hand. No próximo é sobre similaridade. Igualmente, similarmente, do mesmo modo ou da mesma forma. E em inglês, likewise, similarly, in the same way. Causa e efeito, de acordo com, consequentemente, por conseguinte, portanto, como resultado, por essa razão. Cause and effect, accordingly, consequently, therefore, as a result, for this reason. Meios e fim, assim, por este meio, desta maneira. Em inglês, means and end, thus, thereby, by this means, in this manner. O próximo fala sobre ênfase, por exemplo, de fato, em particular, de fato, de novo. Então nós temos for example, for instance, in fact, in particular, indeed. E o último desse daí fala sobre tempo, que em português nós trabalhamos com enquanto isso, subsequentemente, depois, posteriormente, mais cedo e mais tarde. E em inglês, time, meanwhile, subsequently, then, afterward, earlier, later. Então, são esses advérbios conjuntivos que ligam orações ou parágrafos. As conjunções correlativas são pares de conjunções coordenativas ou coordenadas, e esses pares devem ser usados juntos. Como as conjunções coordenativas ou coordenadas, as conjunções correlativas descrevem elementos iguais. Então, nós temos em inglês aí both, and, not only, but also, combine or addition. Ambos e, não só, mas também, combinação ou adição. Quando trabalharmos com either or, whether or not, binary choice. Nós temos ou, se ou não, e é uma escolha binária. E no outro, neither or nor, quando trabalharmos com a negative. Nem, trabalhando com as conjunções que vai correlacionar frases negativas. As conjunções coordenadas ou coordenativas, elas são usadas para vincular duas orações ou frases de igual valor ou status. E nós temos em inglês and, but, for, or, nor, so, yet. Então, and para adição, but para contraste, for para razão,
or para alternativa, nor para addition, adição, desde que a primeira frase tenha sido negativa, so para result, resultado, e yet para contraste, que é ainda. As conjunções subordinadas são usadas para ligar duas orações dentro de uma única sentença, quando uma oração está subordinada à outra. A oração subordinada esclarece, expande ou explica o significado da oração principal. Nós temos conjunções de tempo, casualidade, concessão ou contraste, condição, objetivo, lugar, resultado e comparação. Em inglês nós temos, na primeira, time, que são as conjunções after, as soon as long as, before, ever since, as e while, em português, depois, tão longo, o quanto antes, desde então, como, enquanto. Casuality, because and since, casualidade, porque, desde que. Concession and contrast, although, though, even, though, whereas e while. Concessão ou contraste, embora, muito embora e enquanto. Condition, if, provided that, unless. Então, na condição nós temos se, desde que, a menos que. Purpose, so that, in order that. Um objetivo, para que, a fim de que. Place, where, lugar, onde. Result, so that, resultado, para que. Comparison, then, comparação, que, sendo que esse que ele vai dar a ideia de do que, certo? Essas conjunções elas são usadas para unir orações, principalmente quando for subordinada a primeira e a segunda, quando uma oração está subordinada à outra. Então, ela tem que esclarecer o que foi dito na primeira, ou expandir, ou explicar o significado do que é chamado de oração principal. Os conectores servem para unir palavras, grupos de palavras, frases, sentenças, parágrafos, entre outras coisas. Okay? This is our class for today, and see you then.